Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Mapa Church. Eu sou o pastor Alex França. Eu sou a pastora Bruna Meucci. Somos pastores do Mapa Church. Estamos aqui nesse primeiro episódio do nosso podcast. Todas as quarta-feiras, às 20 horas, vamos ter aí vídeo novo para vocês com muita coisa boa, né, pastora? Sim. Vai ter convidados especiais, né? Vamos ter louvores, muita coisa boa. Então já se inscreva, já deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para vocês não ficarem por fora de nada do que acontece aqui. São os bastidores aqui, né? Os bastidores, testemunhos, gente, tem cada testemunho lindo também que a gente vai passar aqui. Sim. Né? E nesse primeiro podcast, nós vamos falar um pouco de nós, do pastor Alex, da pastora Bruna, um pouquinho da nossa história e um pouquinho da história do Mapa Church, resumido, né, pastor? Bem resumido. Gente, é muito grande, né? Muito grande. Se vocês gostarem, vocês deixam aí depois nos comentários, na hora que terminar o vídeo, hashtag parte 2. Aí a gente vem aqui, né, faz um novo episódio, contando um pouco mais. Amém. Fale um pouquinho, pastora, da sua trajetória, da sua história. Bom, eu tenho 33 anos, eu cresci no lar cristão, graças a Deus por isso, privilégio de poucos, né? Cresci no lar cristão, meu pai sempre me instruiu, sempre me ensinou quem era Jesus, embora até a minha adolescência eu não quis saber muito não. Sabia que era ele que me socorria na hora do aperto, né? Como todo mundo acha que faz. Gostava de dançar no mundão aí, achei que quando Deus me chamasse seria para dança, mas Deus tinha outros propósitos para a minha vida. E quando eu completei 16 anos, eu conheci o pastor. E até então, né, estamos juntos aí. Busquei primeiro, me acheguei a Cristo primeiro, né, quis render a minha vida ao Senhor. E graças a Deus, vai ser daqui até a eternidade com o Pai. Amém, glória a Deus. Eu queria falar um pouquinho isso da sua trajetória agora, né? Bem resumido, também. porque o pastor, gente, vocês não fazem ideia. Eu sou de Bragança mesmo, né? Nasci aqui, sempre morei aqui na cidade de Bragança Paulista. Tenho 35 anos, nós estamos aí na frente dirigindo a igreja Mapa Church, aqui em Bragança também. E minha trajetória, da onde eu comecei, desde o início da minha caminhada, sofri demais. Eu sofri, minha mãe sofreu, né, pelas coisas que a gente passou. Eu com alguns meses de idade já quase morri, que caí do andador com a cabeça, essa parte aqui, ó, aqui na quina da escada, aí quase morri. Aí depois tive 9 pneumonias, fui desenganado pelos médicos por causa de tanta pneumonia assim, sempre fui muito doente na minha infância. E aí, graças a Deus, cresci, e aí depois chegou a fase da adolescência. Melhorou? Piorou. Aí acabou piorando um pouco, aonde acabei me envolvendo com algumas coisas erradas, conhecendo muito das drogas, conhecendo aí a bebida, o cigarro, então eu tinha vícios, né? Então foi só Deus mesmo na minha vida, e eu falo para vocês assim que nessa juventude eu fui ameaçado de morte por 2 vezes, né? Meu pai e minha mãe acompanharam tudo, minha mãe ficava desesperada na casa dela, gente, vocês não tem ideia. Imagina você mãe, né, passando por isso na sua casa, meu Deus. Você não tem ideia, eu falo, minha mãe é guerreira demais, nossa, eu amo demais minha mãe, tudo que ela passou na minha adolescência, de noites e noites, sem dormir, esperando eu chegar nas madrugadas, tinha finais de semana que eu não voltava, ficava o final de semana todo pra fora, né? Voltava só no domingo à noite para poder trabalhar na segunda, então foi uma adolescência muito difícil, né? Aí até que então eu conheci a pastora. E quando eu conheci ela, eu tinha 18 anos. Conheci ela, aí comecei a melhorar, a largar a mão dessas coisas. Ela foi para a igreja primeiro, né? Depois eu fui, mas foi um trajeto muito difícil para eu poder chegar a ir para a igreja também. Fui, desviei, ia, parava. Batizou, saiu de novo. Batizei, saí, afastei de novo. Até que chegou um dia que Deus me chamou a atenção assim, que eu falei, Deus, agora não tem o que fazer mais, né?
que foi o testemunho do Vitor. Nós temos 2 filhos, o Vitor tem 13 e a Sara com 6 anos. E foi quando o Vitor tinha 1 ano e 8, 1 ano e 9, né? 1 ano e 8. 1 ano e 8. O Vitor foi desenganado também pelos médicos. Ele teve uma superbactéria, mas eu quero falar para vocês, vou deixar a pastora falar sobre a visão que Deus me deu no hospital, sobre a experiência que nós vivemos nesse primeiro impacto que nós tomamos, né, como a primeira experiência como cristãos. Então, foi bem difícil, né? A história com o Victor aí, a gente sempre fala que Deus ele não causa nada, né? Deus ele não faz nada de ruim acontecer na nossa vida, mas ele permite algumas situações para nós chegarmos a ele, né? Toda dificuldade que nós passamos é para nos aproximar do Senhor. E com o Victor foi assim. Eu vi com 1 ano e 8 ele começou a chorar, ele chorava, levávamos nos médicos e ninguém descobriu o que tinha. E cansamos, né? De levar e voltar, ele não dormia, ele ficava gemendo, começou a inchar, não fazia xixi mais, e fazia exames de urina, não dava nada. E até que um dia nós levamos ele num hospital aqui, Bom Jesus de Bragança. Eu já vou falar sobre a primeira experiência que nós tivemos com o sobrenatural, uma experiência própria, né? Que eu cresci com meu pai, né? Vendo milagres, meu pai orando na casa das pessoas, enfim. Tive uma infância, assim, de ver sobrenaturais de Deus, de cuidado mesmo. Mas foi a primeira que nós vivemos. E quando nós levamos o Victor lá, de novo, pediram o exame de urina para ouvir. Ele foi lá, fez o exame, e nós precisamos ficar com ele lá de observação durante a noite. E nesse momento, nós estávamos no quarto, chegou um moço, ele era loirinho, magrinho, né? De olhos claros. E ele chegou na porta do quarto, estava com a mão enfaixada, segurando o soro. E ele disse assim, chorando muito, ele chorava muito, ele disse assim, mãe, posso orar pelo seu filho? E eu disse para ele, claro que pode. E nisso ele entrou no quarto, né? E ele ficou de um lado da maca e eu e o pastor do outro lado. E ele começou a orar tão alto, mas ele chorava tanto, né? Era um choro de desespero mesmo, de sufoco, de angústia. Ele chorou muito, só que o interessante é que quando ele começou a chorar e ele orava em voz alta, nós estávamos do outro lado ali pertinho e não entendíamos nada do que ele falava. Mesmo orando alto, nós não conseguimos compreender, né? Não. E nisso eu terminou a oração, daí ele veio, olhou pra mim e disse assim, mãe, tudo que você tá passando, tudo que você vai passar, Deus tá no controle. Até pediu pra descansar no Senhor, né? E achei que era aquela noite que ia passar, né? Nisso, ele saiu do quarto e o pastor, eu fui conversar com o pastor tava meio pálido. Tava pálido, eu falei, o que aconteceu? Não tinha entendido nada. Agora eu vou deixar você contar essa parte, depois eu volto. Foi a primeira experiência, né, que eu tive, uma visão que eu tive, né? Quando eu saí na porta do quarto, eu olhei para aquele corredor onde aquele jovem, aquele moço tinha ido, e no final do corredor, aquele jovem, ele como que se subiu, estivesse subindo e atravessando a laje do hospital, e ele sumiu com uma fumaça junto com ele, um negócio meio embaçado, e ele sumiu. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu falei, acho que eu tô ficando doida. Primeira experiência. Aí eu cheguei para a pastora e falei assim, amor, você acredita em anjo? Ela, acredito. Eu falei, você acredita que esse homem era um anjo? Eu falei, claro que não. Gente, ela não acreditou. O que ela fez? Saiu do hospital procurando o moço. E eu falei para ela, pode procurar no hospital todo, você não vai achar ele. Eu fui. Ela foi procurar ele no hospital. Andou no hospital, foi na recepção, falou com a tia dela, que a tia dela trabalhava na época no hospital, e perguntando desse moço. Falou, ele era assim, com essas características. Impossível, ele estava ali agora, estava segurando soro, não deu tempo dele ir embora. Não tinha ninguém, só assim, gente, não tem ninguém, não entrou ninguém no hospital aqui, só tá vocês, o hospital tá vazio. Porque não é um hospital de internação, hoje não sei mais, né? Mas na época do Victor, era só para observação, resultado de exame mesmo. Então não tinha internação. Aí procurou e nada de achar. Aí foi onde que ela acreditou. Aí voltei chorando pro quarto. Aí nós falamos assim, agora nós vamos embora. O Victor ficou lá, ficou a noite toda, né? Que ele ficou lá. Fomos embora, falei, acho que já resolveu, tomou os medicamentos e tal. Aí nós falamos assim, acabou, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Anjo. Mas acabou? Não. Era só o início. Né? Aí começou a pior parte. Aí começou o aperto. Vou resumir o aperto.
que é longe, esse aperto é longo. Nós estávamos indo por um outro hospital, porque o Vitor continuou do mesmo jeito, continuou piorando, na verdade, né? Minha sogra, a gente morava na parte de baixo da casa da minha sogra na época, minha sogra lá de cima conseguiu ouvir o Vitor gemendo, e era desesperador mesmo. E nós estávamos indo para um outro médico, de novo, pela mesma situação, e dentro do carro nós tivemos uma sensação mesmo de morte, como se o espírito de morte estivesse nos rondando, né? E um olhou para a cara do outro, o pastor sempre fala sobre isso, um olhou para a cara do outro como se o outro já tivesse entendido, né? Eu olhei para ele, ele olhou para mim, a gente já sabia o que um queria dizer para o outro. Vamos perder o nosso filho, o Vitor vai embora. E foi muito difícil, né? Levamos ele no médico outra vez, mas nesse dia havia algo sobrenatural se movendo, né? Para que o pastor começou dizendo, né, que Deus ele permitiu um chacoalhão para que ele entendesse que era Deus quem cuidava, para que ele reconhecesse que só Jesus podia fazer. E aí foi nesse momento, foi nesse dia, quando chegamos no hospital, eu entrei com o Vitor na sala do médico e o pastor ficou do lado de fora. Aí foi o início de eu realmente me converter. Sim. Foi o início de tudo, que eu me posicionei como cristão mesmo. Aí naquele momento, eu estava lá no hospital, a pastora entrou, né, junto com o Vitor lá no consultório, e quando eles entraram eu fiz um propósito com Deus. E no meu propósito eu falei assim, Deus, se for realmente por minha causa, porque eu sentia que era por mim, que era um posicionamento para mim, só que eu não queria obedecer e nem queria entender isso. Aí eu falei, se for por minha causa mesmo, que descubra o que o Vitor tem hoje, porque já fazia dias e dias que eu estava indo no hospital, madrugadas, e nada do Vitor, dos médicos descobriu o que o Vitor tinha. Isso as pessoas falaram, esse rapaz é meio doido, anda pra lá, anda pra cá, e eu orando ali mesmo com autoridade No corredor. e falando com Deus ali no corredor do hospital. Aí fiz esse voto com Deus, né? Falei que nunca mais ia se desviar dos caminhos do Senhor se descobrisse aquilo que o Vitor tinha naquela noite. Aí daqui a pouco sai a pastora com o Vitor do consultório, e eu falei, e aí? Ela falou, nada, pediu o exame de urina de novo, e é isso, nada demais. Eu falei assim, glória a Deus, não é por minha causa, né? E por esse lado seria bom, né? Eu falei, meu Deus, não é por causa de mim. Aí viramos as costas para sair, demos uns 2, 3 passos, né? A médica chamou, mãe. Doutora Marilis. Doutora Marilis. Voltamos, ela falou assim, ela olhou fixo assim pro Vitor, olhou e falou assim, eu já sei que o seu filho tem. Vai lá, não lembro que parte que é do hospital, faz os exames lá que ela pediu e volta aqui. Aí eu falei, meu Deus, meu coração já gelou, né? Falei, ai Jesus, e agora? Aí foi lá, fez os exames, voltamos, ficamos esperando. E nisso, que ela viu o resultado dos exames, o que aconteceu que a médica em si ficou desesperada pelo Vitor. Porque o Vitor estava num estado muito grave, mas ninguém sabia. E aí ela chegou para a enfermeira do hospital e falou assim, eu preciso de um leito, eu preciso de um quarto para esse menino agora. Aí a enfermeira falou assim, não, mas não tem, o SUS está lotado, não tem como achar um quarto para colocar. Não quero saber, eu quero que vocês arrumem um lugar para internar ele agora, o menino está morrendo, ele precisa ser internado. Aí, nisso a pastora estava próxima, ela escutou. Aí fala agora a sua parte. Eu escutei, eu falei assim, doutora, eu escutei direito? Daí ela falou assim, não mãe, fica sossegado, mas seu filho não vai poder ir embora hoje, ele vai ter que ficar internado, então já pede pro pai para buscar as coisinhas dele, né, a roupinha, e não posso liberar vocês do hospital. Eu fiquei desesperada, porque até então eu nunca tinha passado por isso. E eu falei, não, quero ir embora, desesperada. Ela falou, não mãe, não posso liberar você, mas não disse que o Vitor tinha pra mim. Né? Isso que foi mais difícil pra nós, não saber o que o Vitor tinha. E nós ficamos lá com o Vitor, aí melhorou? Não, só piorou toda a situação. O Vitor ficou internado. Ficou no quarto particular, Deus cuida de todas as coisas. Não tínhamos convênio, não temos convênio até hoje. E Deus ele preparou todas as coisas. E ficamos com o Vitor no quarto. Quando vinha médico de todos os lados, né? Vinha ginecologista, para vocês terem uma noção. Não, pastora, mas ele não é pediatra? Também. Vinha todo tipo de médico, cirurgião, todos vinham ver o Vitor.
de outros hospitais, e nós não sabíamos o que estava acontecendo, por que todo mundo rodeava o Vitor daquele jeito. Não era só os estudantes, eram outros médicos, e nós não sabíamos o que estava acontecendo até então. Nisso chegou um momento em que o médico chegou para mim e disse assim: mãe, o seu filho vai ter que ser transferido, porque no outro hospital tem mais recursos e aqui nós não temos muito o que fazer, não tem muito recurso aqui, então vamos levar para lá como se fosse um desencargo de consciência, né? Mas não contaram ainda o que o Vitor tinha. O Vitor estava no oxigênio, né? Já estava usando uma sonda, mas nós não sabíamos o que era. Nisso ele foi transferido da Santa Casa para a USP aqui de Bragança Paulista. Fomos de ambulância, ele foi com oxigênio, fui junto com ele dentro da ambulância. E nesse meio caminho, até chegar ao outro hospital, tinha uma colega na época do nosso antigo ministério, a Ju, e eu falei assim para ela: Ju, preciso de ajuda. Ela trabalhava como enfermeira na USP. Eu falei: preciso descobrir o que o Vitor tem, tá acontecendo assim, 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 tá sendo transferido e eu não sei o que ele tem. E ela falou assim: minha amiga médica que vai receber o Vitor agora no hospital, e se você é forte? Eu falei: forte não sou, né? Daí ela falou assim: você precisa ser então, porque daí eu vou falar para ela falar tudo o que tá acontecendo para você. Eu falei: ótimo, porque é difícil, mas pior do que sofrer é você não saber por que você tá sofrendo, né? Não tinha um foco para oração, não sabíamos o que era. Nesse momento chegamos na USP. Quando chegamos lá, a médica nos recebeu assim: mãe, o seu filho está morrendo, ele está com o estômago inflamado, por isso que ele está usando a sonda, o rim dele está tomado, por isso que ele não está fazendo xixi, ele está super inchado, perdi a veia dele direto, pegou na cabecinha, pegou no pé, perdi a veia dele, tamanho inchaço que ele estava. O pulmãozinho dele, a bactéria pegou o pulmão dele, o pulmão direito inteiro foi tomado e o outro pela metade. Seu filho teve uma infecção generalizada, chamada sepse, e ele está morrendo, então é por isso que você está aqui. Acabou pra gente, né? Eu falei: meu Deus do céu, e agora? O que a gente vai fazer? Ainda não tinha subido pro quarto, né? Ele estava ali embaixo na enfermaria, com oxigênio, até liberar o oxigênio do quarto para ele poder subir. E aí, subimos pro quarto. E difícil, né? Quando subimos pro quarto. Melhorou? Não, só piorou. Só piorou. Ai, meu Deus, não. Aí, na verdade, a gente recebeu uma notícia também que a gente não estava esperando, né? Porque a gente achou que ele ia pro quarto, ia ser medicado e ia para casa, né? Sim. Todo pai e mãe espera isso. Aí, o que acontece? Essa bactéria que ele pegou é uma superbactéria e cada antibiótico que ia dando para ele ia, na verdade, alimentava isso, fortalecia mais essa bactéria. Sim. Então, cada antibiótico que caía no organismo dele, que davam para ele, ela ficava mais forte e cada vez prejudicando mais a saúde dele. Aí chegou o dia que... Precisou de transfusão de sangue, né? Precisou de 1 litro transfusão de sangue. É um detalhe que a gente às vezes esquece de contar, mas precisou de transfusão de sangue. Porque deu anemia nele também. Estava bem debilitado, bem debilitado. Aí eu não lembro se foi um médico ou enfermeira na época que chegou e falou pra gente que ia ter que levar o Vitor pra UTI. Porque ela tinha mais recursos e tal, aí a gente ficou desesperado, Sim. né? E quando se fala de UTI, gela, né, nosso coração, a gente fica apavorado. Gente, aí foi complicado. Foi pra UTI, e aí na nossa mente aquele negócio, foi pra UTI, só Deus mesmo, né? Sim. Sabe aquele negócio que não tem mais o que fazer. Mas quando o Vitor estava, um detalhe muito importante é que quando o Vitor estava lá internado, nós deixávamos ele lá e ia pro culto, né? Ia pro culto. A gente revezava, ou ia eu, ou ia ele, ou a gente deixava ele com pessoas de confiança, claro, com a avó, com a minha sobrinha, né, Carol, deixávamos lá e depois, Deus é tão lindo que até isso ele cuidou, porque o médico deixava nós trocarmos o horário de visita fora do horário de visita. Então, às vezes, 11h30, geralmente a gente trocava uma com a outra e eu voltava a ficar lá no hospital. Sim. Sei que foi bem difícil. Daí o médico puncionou o pulmãozinho dele para tirar água do pulmão. E é uma cena assim terrível que ficou marcada dentro de mim, porque ele fazia isso quando ele estava no meu colo. Então eu só vi o Vitor desfalecendo, assim, ó, desmaiando no meu colo. Cena assim que ficou marcada pro resto da vida. Não me dói mais, porque eu sei que o Senhor fez isso, mas ficou marcado. E nós fomos para a UTI. E quando chegou na UTI, 3 dias e meio de UTI mais ou menos, ficamos lá, o médico falou assim, isso foi no terceiro dia. O médico chegou e falou assim, o mesmo que funcionava, o mesmo cirurgião, disse assim, mãe, você fala tanto do seu Deus nesse hospital, pede para ele fazer por você então,
porque nós não temos mais o que fazer. Pela medicina ele foi desenganado naquele momento, foi desesperador. Eu ouvi os gritos do Vitor porque eles me tiravam da UTI para poder fazer o procedimento de colocar sonda e de colocar o tubinho lá, né? Enfim, de colocar a caixa, porque na época era caixa de oxigênio. Então era bem difícil, porque eu escutava do lado de fora da UTI todo o grito dele, eu não podia fazer nada, não podia entrar. Você mãe, pai, você já imagina como é essa dor, né? Um desespero. Resumindo, quando deu 3 dias e meio de UTI, o mesmo médico que desenganou o Vitor, nós estávamos em oração constante. Vocês não fazem ideia do poder que tem na nossa oração, de quando a igreja se reúne. Nós tínhamos uma igreja que orava muito por nós, né? Sim. Pelo Vitor, levantava um clamor, culto da tarde, em prol do Vi. E logo depois desses 3 dias e meio, o mesmo médico que desenganou o Vitor falou: mãe, eu não sei o que aconteceu, mas o seu filho está indo para o quarto. Aquela notícia veio assim, nossa, trazendo a esperança de volta. Embora a gente estava descansando no Senhor, o coração ficava aflito demais, né? Foi um alívio aquela notícia pra gente, sabe? Porque as próprias enfermeiras, né? Quando nós chegamos, né? Quando nós chegamos pro quarto, falou assim: Vitor, eu não acredito que ele voltou. Mãe, nós tinha certeza que ele não ia voltar. Então as enfermeiras ficaram felizes, né? Sim. Pelo Vitor sair da UTI, porque nem elas acreditavam que ele ia voltar, pelo estado que ele estava. E aí ele voltou, né? E isso foi uma parte, né, da nosso testemunho que aconteceu com o Vitor, mas o mais interessante foi depois de um tempo que a gente foi no hospital, que o Vitor não estava muito bem, acho que era garganta. Era garganta, tosse. Tosse, acho. Que ele estava... 2, 3 anos depois? Por aí. Resumindo, o Vitor saiu do hospital muito bem, sem sequela nenhuma. Sem sequela, sem nada. Graças a Deus, é o nosso baterista hoje, graças a Deus. Bênção da nossa vida. E aí, depois de 2, 3 anos, a gente encontrou essa pessoa, né? Sim. Essa enfermeira no hospital. E ela olhou, ela falou assim: ele é o Vitor? Aí a pessoa falou assim: é o Vitor. Você conhece ele? Conheço o Vitor. Eu lembro de todo o processo que ele passou aqui no hospital. Aqui. Ela que cuidou dele, não tem... Ela que cuidou dele. Daí ela falou assim pra gente, né? Falou assim: você lembra do médico que cuidou dele e tal? Eu lembro. Falou assim: então, ele e mais 2 enfermeiras que cuidou do Vitor aceitaram Jesus, receberam Jesus na vida deles, são evangélicos hoje por causa do testemunho de história do Vitor. Resumindo, 3 pessoas se converteram e eu me posicionei diante de Deus por causa de um testemunho, de uma situação que nós passamos. E hoje, não, que nem a pessoa falou, hoje não vai mais. Nós, assim, olhamos para toda essa situação e falamos assim: nós vencemos isso. Sim. É fácil passar? Não. Não é fácil passar. Talvez você aí dos lados esteja passando por alguma situação difícil. Quero falar que da mesma forma que foi na nossa vida, vai ser na sua. Vai servir de testemunho para você contar daquilo que Deus fez e através desse milagre na sua vida. Eu sempre falo que nunca é só para nós, né? Não. É também através de nós e através da sua vida. Deus vai resgatar aqueles que você tem buscado aí, até aqueles que você nem imagina vão ser alcançados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Contamos esse testemunho porque isso faz parte da minha conversão, né? Faz parte do começo da Papa Church, né? No começo, no início de tudo, por isso que nós falamos um pouco desse testemunho, mas tem muita coisa, gente, que nós passamos e nós não vamos ficar contando tudo aqui, a não ser que vocês queiram, porque a gente faça a parte 2, a gente conta, né, mais detalhes, mais situações que nós passamos, né, um pouco mais elaborado aí. Já coloca aí então, se você quiser, hashtag parte 2. E a gente vai vir aqui contando um pouco mais da nossa história. Que tem história, né? Tem muita história. Agora nós vamos falar um pouquinho da onde surgiu o Mapa Church. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito disso, né? De como veio o Mapa Church, pastor? Da onde veio, como surgiu, de onde apareceu, onde foi dado esse nome, de onde veio esse nome. Então nós vamos falar agora um pouquinho para vocês do Mapa Church. Vou entrevistar ele. Todo mundo curioso, pastor. Então vou perguntar, vou fazer a entrevista nesse momento. Pastor Alex França, me diga, como surgiu o Mapa Church? O Mapa Church, deixa eu falar para vocês, nós fazemos parte de um outro ministério, né? Estávamos muito bem lá, tinha pessoas que do nosso convívio, nós amávamos muito, né? Amamos, temos contato até hoje. Só que chegou um tempo que Deus nos direcionou a algo para nós. Deus sempre falava que ia dar um ministério para nós, que ia entregar algo para nós,
E aí o que aconteceu? Que chegou um tempo que Deus começou a chamar nossa atenção pra gente Nós poder... corríamos também, né? Corríamos. É mais fácil ajudar do que tomar conta. Mas pra gente sair, mas aquele apego emocional, às vezes acabou fazendo que nós não queríamos sair, até que chegou o ponto que nós entendemos que nós tínhamos que sair de lá. E nós saímos de lá. E falamos, e agora? O que nós vamos fazer? Tentamos fazer visita em algumas igrejas, mas sabe quando você não sente? Fala, não é para ser, não é isso que Deus quer. E nós buscando. Aí até que um dia fizemos uma vigília com uns amigos nossos mesmo, fomos para uma chácara, fizemos uma vigília. E aí nessa vigília, eu estava lá, todo mundo em oração, aí meu sogro chegou assim, sabe, cheio da presença de Deus, né? Ele chegou e falou assim, na época eu não era pastor, né? Eu era presbítero na época. Aí ele chegou e falou para mim assim, presbítero Alex, Deus ele manda entregar para você esse cajado. Aí a hora que ele entregou para mim, eu voei, gente. Eu voei longe, assim, sabe? Caí no chão e ali, sabe? Foi onde Deus me entregou o cajado. E aí quando eu levantei, ele falou para mim, Deus mandou entregar esse cajado para você. E falou que tem muitas ovelhas para você cuidar. Tem muitas pessoas, eu via muitas pessoas atrás de você. Amém. Era só a confirmação, né, de todas as outras coisas. Sim, isso foi a revelação que veio para nós naquele monte também. Aí começamos a fazer culto aqui em casa, onde nós estamos gravando aqui agora. Nós começamos a fazer culto aqui, não tinha nada. Chegou o dia de fazer só nós três, você e o Vitor, né? Sim, né, que não veio mais ninguém, chegou a fazer nós três. Mas começou eu, a pastora, o Vitor, o meu sogro, minha sogra e o Roger, que é um irmão também aí. Aí nós começamos aqui na nossa sala, não tinha nada, nós estávamos em construção, mudamos aqui, a casa estava totalmente sem terminar, nós não tínhamos condição. Eu sempre trabalhei como jardineiro, trabalhei 13 anos da minha vida como jardineiro, trabalhei também alguns anos da minha vida como metalúrgica, operador e programador de torno do CNC. Eu não tinha um recurso para poder fazer uma obra, e aí nós mudamos aqui do mesmo jeito do jeito que deu. Sabe, tudo sem acabar, e o culto era assim, fio aparecendo, cano aparecendo, o chão era tudo cimento, não tinha nada, gente. E começamos. E aí começa um culto, dois cultos, e aí começa a vir gente não para de vir gente, aí começa a ficar gente pro lado de fora da minha sala, falo, meu Deus, sabe, foi Deus soprando assim. Trouxe pra nossa casa, bateu na porta da nossa casa. Observação, o bairro que nós moramos é um bairro que é afastado, agora tem bastante casa, mas no início, gente, tinha muito pouca casa aqui, era tudo terreno. Então, é o próprio Deus fazendo isso daí, né? Aí nós vimos que não ia caber mais as pessoas aqui, aí fizemos o quê? Mudamos para casa do meu sogro, já no Jardim Fraternidade. Ficamos aproximadamente uns 5, 6 meses fazendo culto lá, eu acho, por aí, e começou a encher também, aí não tinha mais lugar lá para fazer. E agora? O que nós vamos fazer? Aí fomos comer um lanche, né? E aí meu sogro estava buscando de Deus também, para a gente conseguir achar um lugar para poder alugar. Fomos comer um lanche, e nessa conversa ali, nós estávamos conversando, passa um rapaz que ele mora lá no Jardim de Fraternidade também, conhecido do meu sogro, e aí meu sogro perguntou para ele, você não conhece um lugar que possa estar alugando, a gente quer abrir a igreja e tal? Ele falou, eu tenho, estou terminando, estou no acabamento final, né, colocando piso, e eu vou alugar. Ah, então tá bom. Gente, fomos lá. Chegamos lá, estava no ponto que nós queríamos. Por quê? Não tinha o piso, nós colocamos do nosso jeito, fizemos o altar, já colocamos o piso junto no altar. As paredes estavam ainda cruas, sabe? Então nós fizemos os cortes, já colocamos os ventiladores onde a gente queria. Resumindo, deixamos do nosso jeito, com a nossa carinha lá. Um lugarzinho pequeno, aproximadamente 45 metros quadrados. Cabia cerca de 30 pessoas lá dentro, mais ou menos umas 30 pessoas, pequenininho, gente. E lá nós ficamos um ano, né? Um ano de aperto. Um ano. E o nome Mapa Church, né? Às vezes perguntam, mas e Mapa Church? De onde veio esse nome? O nome Mapa Church veio de um monte que Deus mostrou para nós esse nome. E não era Mapa Church, era Poder e Adoração. No primeiro ano você vai ver que era Poder e Adoração, até no fundo do altar. E aí, quando fomos registrados, nosso CNPJ era Ministério Apostólico, Poder e Adoração, que nós resumimos hoje, né, para ficar mais fácil, como Mapa e Church, a igreja em inglês. Daí que veio esse nome Mapa Church. Porque tinha muita dificuldade, as pessoas falavam assim, onde você congrega? No Ministério Apostólico ou no Ministério Poder e Adoração. É muito grande. Então, Mapa resumiu. Onde você vai? Na Mapa. Então, aí foi onde surgiu
a Mapa Church, né? Aí depois nós mudamos de barracão, fomos para um outro lugar. Enfim, Deus ele tem mandado vidas, Deus ele tem cumprido a promessa dele, né, no Mapa Church. Sim. Hoje nós tem bastante obreiros, né? Temos 25, 27 obreiros na igreja. Não tínhamos, era só mais 2. Eu grávida da Sara, um detalhe grande, né? Que a Sara veio junto com o Mapa Church, o Mapa vai fazer 7 anos agora. E a Sara vai fazer 7 anos em março. Então, é bem próximo os dois, foram gerados juntos, né? Sim. E eu grávida, tocando violão, tentando cantar, passando mal, ministrando, pastor também, sufoco, trabalhando, chegava tarde para ministrar e só nós dois para cuidar das coisas, né? E meu pai, claro, ajudando. Foi bem difícil o começo, mas é lindo de lembrar, né? E assim, eu não canto, né? E eu até brinco, eu toco, né? Eu toco violão, toco teclado, um pouco de cada coisa, não sou profissional em nada, mas arranho. E eu tocava o violão e aí eu começava a cantar fora de tom, nem era semitonando, é fora de tom, pra vocês terem uma ideia, né, como era. Aí eu começava fora e eu falava assim, só a igreja, eu falava, igreja me ajuda, e aí a igreja me ajudava, foi um momento muito, muito legal, né, uma experiência que nós passamos aí também. Sim. E ficou pequeno ali, né? Ficou pequeno. Ficamos 1 ano ali, mas aí começou a ficar pequeno já, tinha gente do lado de fora. Quem está nos assistindo aí, que nos acompanha desde o começo, sabe do que a gente está falando, que sufoco, porque não tinha cadeira, não tinha espaço, o povo ficava na calçada, as crianças, não tinha escolinha. Ficava na rua, na calçada ali, na rua, na calçada. Gente, foi bem difícil. As cadeiras, quando nós montamos lá, nós emprestamos, né? Mas não tinha dinheiro para comprar as cadeiras, gente. Pra vocês verem, né? Fé. O filme fundamento das coisas que não se vê. Tudo pela fé. Aí, Deus tocou no nosso coração, a gente foi buscar para ir para um outro barracão, né? Sim, que não tinha condição mais de ficar ali. Só que nós não tínhamos recursos para ir para outro barracão. Por quê? Como eu acabei de falar para vocês, eu trabalhava como jardineiro. E às vezes o dinheiro que entrava lá, por ser um bairro humilde que a gente fez a igreja, né? Onde eu nasci, abriu tá? a igreja. Mas onde eu cresci. É um bairro um pouco mais humilde. E aí não entrava tantos recursos na igreja. Eu falei, e agora, meu Deus, como vai ser? Cheio de gente a igreja, mas não tinha recurso para sair dali. Aí, meu Deus, o Senhor está no controle, pois Ele está minha fé. Um detalhe que ele pegava todo o salário dele, que de casa, que ele trabalhava, e colocava tudo na igreja. Até um outro dia, numa outra situação, vou contar para vocês um outro testemunho a respeito da minha gravidez, da Sarinha, e do financeiro, do que a gente fez a respeito da obra, do amor que nós temos pela obra. Vai ficar para uma outra história. Aí eu fui lá e falei, vamos buscar um lugar então, beleza. Aí achamos esse lugar, tava lá a plaquinha lá de alugas, pequenininho, né, porque era difícil achar lugar para alugar aqui. Aí entramos em contato, conseguimos falar direto com o proprietário e, resumindo, falou que ele alugava pra gente. Tava cru também, igualzinho o primeiro, não tinha elétrica, não tinha nada na igreja, gente, no barracão. É só barracão cru mesmo, mais nada. Falei, meu Deus, mais uma vez, então vamos ter que fazer o altar, fazer elétrica, fazer tudo. Falei, glória a Deus por isso. Mas a gente pensa no quê? No financeiro, porque nós não tinha. O valor do aluguel era bem maior, era 3 vezes maior do que onde a gente estava. A gente precisava fazer púlpito, fazer, né, o altar, fazer elétrica, um monte de coisa, gente. Como que eu vou fazer se a gente tinha mês que a gente não tinha dinheiro para pagar aluguel? Mas Deus falou para ir, nós buscamos, Deus falou vai, e fomos. Conseguimos fazer tudo. Ganhamos fio, ganhamos tomadas, ganhamos, gente, um monte de coisa. Mão de obra também, Mão de né? obra. Os obreiros se uniram para nos ajudar. Foi muita coisa ganhada, né? A laje do púlpito, enfim, areia, pedra, cimento, ganhamos um monte de coisa e conseguimos fazer do nosso jeitinho, né? Sim. E hoje, agora vai fazer 6 anos, né? Final do ano agora, 2022 vai fazer 6 anos que nós estamos lá, graças a Deus, a igreja assim... Agora temos cozinha, temos escolinha, temos escritório. Tem, gente, agora tá linda a igreja, Temos sabe? cadeiras. Temos cadeiras. Nossa! Gente, graças a Deus, né? Deus ele colocou pessoas para caminhar com a gente. Sim, temos uma equipe de excelência. Que tem amor pela obra e nós louvamos a Deus por isso. E temos promessa, né? Que nós vamos ainda para um outro lugar, que nós vamos ter nosso lugar próprio. E eu creio nisso, em nome de Jesus. Isso foi um pouco da nossa trajetória, um pouquinho resumidamente, para não ficar longo. Bem resumido. Bem resumido, né? Da nossa história. Qualquer dúvida que você tiver, eu queria saber alguma coisa, eu queria saber isso.
Coloca nos comentários, nós vamos responder vocês, né, pastora? Sim, e nos ajude compartilhando também, né, para as pessoas conhecerem quem nós somos, né? Porque as pessoas falam assim, são novinhos demais, vocês não sabem a bagagem que nós já temos. Quando já sofremos, choramos e vencemos, porque em Cristo, com Cristo nós somos mais que vencedores. Amém. Então, se inscreve no nosso canal, compartilha, ative o sininho de notificação, deixa seu like aí, nos ajude divulgando para os seus amigos, parentes, em nome de Jesus. E aí, então, esse foi o nosso primeiro podcast Mapa Church. Deus abençoe vocês. Obrigado por ficarem com a gente até agora. Deus abençoe. Quarta-feira que vem, às 20 horas, temos nosso segundo podcast. Fica na paz. Beijo no teu coração.